8 pessoas se tornaram réis. Nós realmente tivemos uma tentativa de golpe de Estado nesse país. Nós temos que conversar sobre esse assunto. Tudo isto é muito grave, mas muito grave mesmo. Eu gostaria de pedir que você ficasse comigo até o final deste vídeo, porque eu vou expor informações extremamente importantes. Nós faremos reflexões muito profundas sobre esse tema. Antes, eu gostaria de pedir que você desse um like nesse vídeo aqui, que você se inscrevesse no canal, caso você não seja inscrito ainda, porque essas são ações fáceis, são ações rápidas, mas são ações extremamente importantes para nós. O gatilho para fazer esse vídeo foi o julgamento que nós acabamos de ter agora da primeira turma do Supremo em relação às acusações feitas pelo Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas, por tentativa de golpe de Estado. Na verdade, são 5 acusações, mas todas se resumem na tentativa de golpe de Estado. E aí, por mais que a gente tenha acompanhado todo esse processo desde 2021, ouvir a leitura das acusações muito bem descritas pelo procurador, ouvir a justificativa dos votos, assistir aquele pequeno vídeo que o ministro Alexandre de Moraes colocou com aquela barbárie, com aquele horror que foi o 8 de janeiro, tudo isso me trouxe num estado de reflexão, mas principalmente num estado de resiliência. E eu comecei a refletir o seguinte: será que a gente não está passando muito pano para maluco? Será que a gente não está aceitando muita coisa que a gente já não devia ter aceitado lá de trás, né? Será que realmente algo podia ter sido feito para que a gente não tivesse chegado à situação que nós chegamos? Pessoal, sério, vamos pensar. Por um triz, eu não poderia estar fazendo esse vídeo com vocês agora, a gente não poderia estar dialogando. Por um triz, eu não teria meu canal. Brincar com ditadura é algo muito sério, porque é isso que teria acontecido se o 8 de janeiro tivesse realmente funcionado. A ministra Carmen, ela falou algo que me bateu bem profundo, né? Que ela falou que o Brasil ele foi estruturado com golpes, né? E eu não vou ficar trazendo a história aqui para você, mas só um comentário: todos esses golpes em que o Brasil se estruturou teve a participação das Forças Armadas. Teve uma determinada elite, uma determinada oligarquia incomodada com classes menos favorecidas, né? E ela diz também o seguinte, que o golpe ele não nasceu em um dia, né? Eu vou fazer uma pequena reflexão com você, já que eu falei em ditadura, né? Com 64, que talvez esteja mais próximo, nós acabamos de ter agora, né, o filme Ainda Estou Aqui, premiado como melhor filme internacional, que eu acho que foi um filme que deu uma porrada, me desculpem a palavra, mas é uma porrada mesmo, né, nos militares, porque escancarou para o mundo o que o Brasil passou durante mais de 20 anos. E que eu vejo que agora, né, em 2021, tem muita gente dizendo que foi revolução, tem muita gente dizendo que foi para evitar comunismo. Não, pessoal, né? Chega da gente negar a história, a documentos, a fatos, a historiadores, a livros. Nós tivemos um período em que pessoas foram assassinadas, em que pessoas foram executadas, em que pessoas tiveram que deixar o país, que nós tivemos censura, que nós perdemos os nossos direitos civis. A gente viu, né, como que as famílias se desestruturavam através do filme, através do Rubens Paiva. O que esse pessoal que estava aí quis é uma nova ditadura. E aí me veio um outro gatilho, né? As pessoas ficam falando, por exemplo, em polarização. Não existe polarização.
não existe polarização. De um lado nós temos a democracia, que pode não ser a oitava maravilha do mundo e pode não ser a perfeição, mas ainda é o melhor sistema que nós temos para a gente conviver em sociedade. E do outro lado a gente tem barbárie. Então não é uma questão, respeita, né, a liberdade de expressão, não, gente. A partir do momento que essa liberdade de expressão tem um plano, né, chamado Punhal Verde e Amarelo, que queria assassinar o atual presidente da República, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, que queria assassinar o vice-presidente, o Alckmin, né, e que queria assassinar o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, então não dá mais para respeitar, né? Eu acho que tudo bem, você viu a trajetória lá, eu não preciso repetir, mas desde 2021 a gente tem tido ações contra a democracia, a gente tem tido declarações, né, como de um 7 de setembro de 2021, em que o presidente, né, o Jair Bolsonaro, disse que não respeitaria mais a justiça nesse país e o que ela determinasse, né? Os ataques à urna eletrônica, né? Aliás, eles continuam atacando até hoje. Os acampamentos nas áreas militares, né? Nós vimos através de WhatsApp, através da mídia, através das conversas que esse povo teve, eles chegaram a falar inclusive em campos de concentração. Então, não é uma questão de polarização, não é uma questão de respeitar liberdade de imprensa. Se em 2013, no impeachment da presidenta Dilma, né, e eu me lembro muito bem do Bolsonaro votando a favor do impeachment e falando bem do brilhante Ustra, né, exaltando um torturador, uma pessoa que torturou, uma pessoa que foi extremamente cruel, né? O Bolsonaro tinha que ter sido preso lá, quando ele ainda era deputado, porque o que eu penso que está acontecendo é que a gente fica passando muito pano, tá bom, mas vamos respeitar o que as pessoas estão dizendo, aquilo que elas pensam, né? O respeitar o que as pessoas pensam, a liberdade de imprensa, não pode transgredir, por exemplo, a lei, né? Bolsonaro, por exemplo, uma pessoa misógina, uma pessoa homofóbica, racista, e tá aí todas as declarações, negacionista, né? Olha o que aconteceu na Covid, e tudo isso, na verdade, né, foi se juntando e juntando com outras pessoas cruéis, né, com outras pessoas que não têm um mínimo de compromisso com respeito em relação ao ser humano, né, desembocou no 8 de janeiro. Gente, foi por um triz mesmo, né? E por isso que eu acho extremamente importante que a gente fale mesmo do golpe de 64, por isso que eu acho que o Ainda Estou Aqui foi um filme que, além de ser um filme tecnicamente maravilhoso, com interpretações fantásticas, mas foi uma porrada mesmo para escancarar para o mundo, para escancarar para as pessoas de hoje em dia que ficam passando pano, né, para militar, ficam dizendo que tudo era melhor, que não tinha criminalidade. Nós tivemos muita corrupção, nós tivemos pessoas e famílias sendo completamente destruídas. E agora é exatamente o que as pessoas queriam. Nós tínhamos um presidente eleito, né? E os militares completamente envolvidos, mais uma vez, até o pescoço, como historicamente eles sempre tiveram. Então eu acho que o que me disparou de gatilho mesmo é que não é uma questão de torcida, eu estou de um outro lado, eu estou torcendo para que eles se ferrem. Não, não é isso, gente. Não tem nada a ver com isso, né? Eu tenho amigos, eu tenho parentes que se dizem bolsonaristas e também não tem nada a ver com isso, né? Eu respeito as pessoas. O que eu acho e que eu gostaria de entender e que eu gostaria... Peraí, você está pensando em deixar esse vídeo agora, que eu vou colocar o mais importante, a reflexão mais importante dele? Não. Você chegou até agora, aguenta mais um pouco, porque todo esse assunto podia ter mudado completamente
completamente a tua vida, podia ter mudado completamente a minha vida, né? Eu acho que o meu gatilho maior, né, não é uma questão de lado, tá? Tô torcendo, agora quero que eles se ferrem mesmo. Eu quero justiça, isso eu quero, tá? E não me vem com anistia, porque não tem anistia para golpista. Desculpa, mas eu tenho que deixar isso muito claro. Mas o que me pegou mesmo é que as pessoas não estão levando a sério a gravidade do que podia ter acontecido. As pessoas pedindo intervenção militar. Mas o ponto central desse vídeo, o ponto central da minha reflexão, vai comigo, tá? Põe o comentário que você quiser, mas não saia desse vídeo nesse momento. Você ser contra a esquerda, você ser contra o Lula, você ser contra o PSOL, né? Você odiar a esquerda é uma coisa. Mas como que alguém em sã consciência pode querer de volta um regime tão horroroso quanto o regime militar, porque essas pessoas também estariam sendo prejudicadas? Como é que alguém pode achar que destruir prédio público, né, é a solução para esse país? Que se você não ganhou o seu candidato, que basta você sair para a rua quebrando tudo e colocar quem você quiser à força? Como que você pode apoiar, né, morte de presidente eleito, de vice-presidente? Como que você pode apoiar, por exemplo, querer matar um ministro da Suprema Corte? Onde que nós chegamos, né? E isso, para mim, não tem nexo, né? Porque não é uma questão de lado, gente. E eu poderia falar que é uma questão humana, que é uma questão de ser humano, né? Isso daí poderia estar sendo, né, até assim, uma questão apelativa. Mas que seja uma questão apelativa, né? Eu apelo, sim, para o mínimo de senso crítico, para o mínimo de realidade que as pessoas possam ter. Como que nós podemos construir uma sociedade se um dos lados, por exemplo, né, eu acabei de falar que não existe polarização, é a favor de morte de pessoas, é a favor de golpe de Estado? Gente, não dá. Então, assim, não dá para passar pano, não dá para falar, não dá para aceitar. Para mim não é liberdade de expressão. Eu acho que a gente tem que se posicionar, sim. Não estou torcendo para que essas pessoas se ferrem, né? Eu estou torcendo, sim, para que haja justiça. Elas já estão pedindo anistia sem ainda terem sido devidamente julgadas. Por quê? Porque as provas são muito contundentes, né? Na diplomação do Lula, fizeram aquela bagunça em Brasília, chegaram a pôr às vésperas do Natal uma bomba no aeroporto de Brasília. Quantas pessoas, quantas famílias podiam ter morrido? Então não dá, gente, não dá para a gente falar mais em polarização, não dá mais para a gente falar em respeito à opinião das outras pessoas, não dá mais para a gente aceitar esse tipo de ação, de agressividade. Eu acho que nós temos que aceitar a democracia e aceitar o que as pessoas pensam, mas, né, morte, mas sair de lei, isto jamais. Então, esse vídeo aqui, eu acho que ele é apenas uma semente. Eu pretendo voltar ao assunto, sim, né? Nós vamos acompanhar todo esse julgamento, mas eu acho que o perigo não acabou, não acaba com esse julgamento, né? O perigo maior que eu queria colocar para vocês, né, e esse é o ponto principal, e eu gostaria que todo mundo tivesse comigo até esse momento, para a gente fechar mesmo esse vídeo nesse pensamento, é o seguinte, né? Nós temos que conversar com estas pessoas que dizem que tudo isto é normal, né, que é uma questão de lado, que tudo isto é para, na verdade, evitar o comunismo. Não, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que conversar, nós temos que ser democráticos, mas nós não podemos aceitar. Isto não é uma questão de opinião, né? Eu acho que enquanto nós estivermos aí defendendo a lei, enquanto nós estivermos defendendo a vida, nós não podemos aceitar
este tipo de opinião. E eu finalizo esse vídeo dizendo o seguinte, tá? Me posicionando mesmo. Se essas pessoas forem condenadas, eu acho que tem muito mais gente ainda para ser condenado, que elas tenham o melhor julgamento, que elas tenham todo o direito à defesa, né? Mas não tem anistia para golpista, não tem anistia para quem atenta contra a vida de outras pessoas, para quem atenta contra a democracia. Pessoal, eu queria agradecer demais a sua participação, eu espero que você tenha ficado até o final. Faça comentários, seja qual for o comentário que você quiser, vamos continuar dialogando. E mais uma vez, eu vou te pedir o seu apoio, que é muito importante para que a gente possa continuar a produzir vídeos. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o Apoia-se, o Pix, seja qual for o valor, né? É muito importante para que a gente continue o nosso trabalho. E eu gostaria que esse vídeo não parasse aqui, que a partir desse vídeo, que ele fosse um gatilho, como o julgamento foi para mim, para pensar nesse assunto, que esse vídeo sirva como um gatilho, que você possa conversar sobre esse assunto com mais pessoas. Quero agradecer de você estar comigo até aqui e até o próximo vídeo.